Fala, Timo, tudo bem? Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão todos? Boa noite. O importante é que vocês tenham a informação, é importante que essa live de fato aconteça e que vocês consigam aí, né, se preparar para mês de junho, né, Timo? Junho já chegou! Exatamente. A ideia da live é justamente essa, né? A gente conseguir abrir um pouco. É claro que tem assuntos, tem operações que a gente vai falar internamente lá com os clientes Neo Valor, né? Mas o fato de a gente poder abrir um pouco e conversar com todo mundo um pouquinho a respeito de mercado, né? Qual que é o sentimento que a gente está tendo e como se posicionar, eu acho que faz todo sentido do mundo, né? E é por isso que essa live foi criada, né? Eu até, da minha parte aí, peço desculpas, né? Estava tudo setado certinho, chega na hora. Fizemos teste, né, Timo? Fizemos teste, tudo, enfim. Fizemos teste semana passada, fizemos hoje de novo, enfim, mas acontece, faz parte, faz parte. Que bom ter vocês aqui, né? Perfeito, maravilha. Muito bom, muito bom. Queremos falar um pouquinho, né? A gente vai falar, a gente está com o tempo apertado agora, né? Mas só para falar um pouquinho, estamos num novo momento, então já vamos começar a anunciar aqui novo momento de Neo Valor Investimentos. Então, nós temos muitas novidades, inclusive Radar Neo Valor Investimentos é uma delas, né? Mas além disso, nós somos hoje um escritório, além de escritório de investimento, também somos agora escritório de negócios, né? Então, fazemos vários outros tipos de negócio, além de, então não é somente, mas além de investimentos, a gente usa a ferramenta investimento para contribuir com todos os outros negócios que vocês podem trazer aqui para a gente vai fazer a construção do patrimônio de vocês com várias ferramentas que existem no mercado financeiro, tá? Então, a gente vai começar já essa comunicação com vocês, se vocês tiverem qualquer movimentação ou ideia em relação à parte de finanças, né? Então, tudo que tiver, tutu aqui, tudo que tiver relacionado com o dinheiro. Então, entre em contato com a assessora, entre em contato com a gente, porque pode ser que a gente realmente tenha uma ferramenta super eficiente aqui para você, tá? E aí, uma novidade, né, Timo? Além de todas essas, uma novidade que a gente tem a partir de agora é Radar Neo Valor Investimentos. Se quiser falar um pouquinho da frequência, como que a gente vai fazer, quais são os horários, fique à vontade aí, Timo. Não, legal. Basicamente essa a ideia, né? O radar, gente, é literalmente o que significa, tá? Vamos entender aonde a gente está, né? E saber aonde procurar aquilo que a gente precisa, né? A gente está falando de investimento, sim, mas a gente sempre fala com vocês que já estão com a gente, e claro, o pessoal novo aí também, sejam todos bem-vindos, tá? A gente sempre procura entender um pouco além, né? Procura entender num outro nível o que eu preciso tirar desse mercado, como que eu me posiciono para que ele faça mais sentido para mim, tá? Esse é o radar. Claro, é uma live que você pode convidar todo mundo, chamar seus amigos, né? Quer apresentar o time, quer apresentar a nossa forma de pensar, vamos começar a mudar a mentalidade das pessoas, né, de uma forma positiva. O que pode ser construído, como que a gente pode se ajudar, literalmente, tá? Uma vez por mês, sempre na primeira segunda-feira, tá? Então a ideia é justamente primeira segunda-feira já começar o mês, vamos dizer assim, projetando, planejado, já pré-planejado, né? O que é a expectativa, da onde a gente está vindo, basicamente é isso, tá? Conversas ativas, né, gente? Então a gente está com o pessoal já participando aí no chat. Da minha parte, só deixar as boas-vindas mais uma vez. Sempre um prazer ter, né, o pessoal aí com a gente. Nessa live é a primeira vez que é um prazer ter você aqui com a gente, mas o pessoal que já nos conhece já, já entende o que eu quero dizer, né? E é claro, sempre vai ter o espertinho ali, perguntando se é compra ou é venda. Pois é. Será que a gente vai fazer uma live de call, simplesmente chegar aqui e falar, compra isso, vende aquilo? Bom, vamos descobrir daqui a pouquinho. Essa é a resposta que todo mundo quer saber, né, Fabrício? É compra ou é venda? Boa, Fabrício, muito boa. Sempre muito bom. Sempre essa pergunta ela vai aparecer nas nossas lives. Boa. Muito bem. Timo, e aí, se você fica à vontade, se você quiser compartilhar a tela aí, eu posso compartilhar aqui também. Uhum. Vou puxar aqui. Boa. Só me dá meio segundo. Aí, se quiser subir, a gente já começa a nossa conversa. E, gente, vamos lá. Live de abertura, live inicial. Eu quero ambientar a gente um pouquinho, então a gente vai dividir o nosso tema aqui em 3 capítulos, basicamente, tá? O primeiro capítulo, o pessoal que já conhece a Neo Valor, talvez vai achar que é um pouco redundante e tudo mais, mas é que a gente gosta de falar sobre isso, principalmente porque eu entendo que é uma falta do mercado. Eu entendo que o mercado fala pouco daquilo que mais importa, tá?
Então, é um pouquinho disso, um pouco da nossa forma de pensar e como a gente opera, legal? E vou falar um pouco de objetivos. Não é só pelo horário, a ideia é que eu falar bem brevemente, mas só para direcionar, legal? Gente, objetivo, tá? Imagina que a gente está entendendo que o investimento para nós, ele é uma ferramenta. Tinha uma ferramenta para quê? E acho que essa que é a pergunta que a gente vai fazer primeiro, né? Você já sabe exatamente aonde você quer chegar? Você sabe o que você está construindo? Porque às vezes você pensa assim, investimento. Isso é legal, dá para ganhar um dinheiro. Quanto dá para ganhar? Né? O que você está construindo? Qual que é o teu objetivo de fato? E aí você pensa que talvez o produto de investimento não seja a parte mais importante da história, e sim o alvo, né? O objetivo que eu quero alcançar. E o investimento é sim somente a ferramenta. Isso nos ajuda a gente em vários momentos, tá? A entender que existe um processo, uma perspectiva, que cada tipo de operação é diferente, tudo mais. O fato é que eu preciso utilizar uma ferramenta de acordo com a função dela. E isso a gente não pode esquecer, a gente não pode fugir disso, tá? Outro ponto importante, gente, imagina que investimentos de forma geral é uma ferramenta. Legal, time, entendi, a mensagem já foi dada. Mas entenda o produto também como uma ferramenta, tá? E por que isso é tão importante? Porque talvez eu tenha uma estratégia de investimentos que ela é bem construída. E é muito comum o investidor, especialmente o investidor que não tem experiência, né, às vezes ele começa a investir em ativos considerados mais seguros, que naturalmente não vão dar um rendimento assim, que vai saltar aos olhos e tudo mais, né? Seu objetivo não é ganhar dinheiro fácil, porque isso não existe. O nosso pessoal já sabe, né? Mas imagina que um produto de liquidez, ele tem a função da liquidez, ou seja, para eu sacar facilmente. O produto de liquidez não tem a função de rendimentos absurdos. Você entende? E isso tem que ser uma coisa muito natural. A gente precisa compreender não só a estratégia como uma ferramenta, mas o produto em si também. Cada um deles. Por que eu estou usando esse produto? Por que ele faz parte da minha estratégia? Legal. Então, a gente vai começar planejando o nosso sonho. Time, eu quero investir para, aos poucos, criar patrimônio. E quando eu tiver um patrimônio X, isso vai me dar um rendimento, né? Eu vou poder viver de renda através dessa estratégia de investimento. É possível fazer isso? É possível. Depende da realidade de cada um, depende do quanto você quer mudar de patamar, por assim dizer, depende do tempo que você está considerando, tá? E o detalhe mais importante de todos é justamente o que ninguém gosta de falar. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, porque tem a ver com o próximo capítulo, tá? Então, gente, você que é um novo investidor, e muitas vezes a pessoa chega nesse mercado porque houve um negócio na internet, né? Falando, nossa, você pode ganhar tanto aqui, compra tal ação porque vai pagar isso, vai pagar aquilo, e a pessoa nem faz ideia do que ela está fazendo. Natural, acontece com quase todos, se não todos, né? Mas o que a gente está colocando aqui imagina que se você tem um investimento de um determinado tipo, que vai te pagar no decorrer do tempo, ainda assim, o foco não é o produto, o foco é o teu sonho. Se é renda passiva lá no futuro, né? Não, time, eu já tenho patrimônio. Então, o que você quer? Separar uma parte para tentar alavancar um pouco mais ainda o teu patrimônio e proteger o resto? Ou você quer sucessão? Ou você quer começar vamos dizer assim, alavancar o patrimônio para começar a abrir pernas no sentido de mercado imobiliário, né? Quer dizer, são tantas hipóteses, são tantas possibilidades que pode ter a ver, e além de tudo isso, os nossos objetivos, tanto o sonho lá no final, quanto os objetivos no decorrer do tempo, eles também mudam. Então, gente, a gente usa as ferramentas de acordo, mas o objetivo não é a ferramenta em si. O objetivo é o futuro lá na frente. Legal? Gente, o acordo com a realidade. Você pode conversar com a maioria dos profissionais de investimento, se não todos, e às vezes, na maior boa vontade, ele vai chegar e vai te apresentar uma operação, né? Nossa, a gente está num momento que é legal fazer isso, é legal fazer aquilo e tal. Existe uma fé também? Não vou nem entrar no mérito, né? Vamos tratar aqui no sentido mais positivo da coisa. O fato é que se a gente está fazendo um determinado tipo de operação, eu preciso já operar de acordo com a realidade. Eu preciso ter feito um acordo comigo mesmo, com o meu assessor, né? Por quê? Mais uma vez, gente, não faz sentido eu utilizar uma ferramenta fora da função dela. Isso significa também
que muitas vezes eu não estou esperando determinados cenários, né? Só que eu já estou posicionado, eu já comecei a estratégia. E muitas vezes é um detalhe ali, né? Eu não estou tratando o produto de acordo. Eu estou com uma expectativa muito alta de ganho no curto prazo, né? Eu não aceito volatilidade, mas eu não sabia como é que era até começar a investir e assim por diante. São vários detalhes ali. Então, gente, você tem que entender, né, as coisas como elas funcionam, tanto o produto que você está utilizando na tua estratégia, quanto a tua estratégia, e claro, é, rendimentos absurdos, né? Prazos muito curtos, combinados ali, tipo, ganhe muito em pouco tempo, né? Sem risco nenhum, investindo pouco. Gente, isso é a receita do dinheiro fácil. E isso é exatamente o que não existe. Então, vamos investir, vamos utilizar a ferramenta de acordo com a realidade para chegar lá onde a gente planejou, né? Vamos alcançar o que a gente está querendo construir. Maravilha. Um dos pontos mais importantes aqui dentro de casa, mentalidade de longo prazo, né? E aí, quem está começando vai falar, faz sentido, né? Estou começando agora, passinho a passinho, eu não posso ter pressa, eu não posso ser impaciente, eu preciso projetar e planejar lá para o futuro, tal, mentalidade de longo prazo. Mas, gente, não é só isso, não é só isso, tá? Vai ter o outro cidadão, o outro investidor, que já tem patrimônio. Será que ele precisa dessa mentalidade também ou não? E aí que vem a questão. Às vezes a gente está tão preocupado com o imediato que a gente distorce tudo que a gente começou lá atrás. Tanto o objetivo que foi planejado, o sonho que está sendo construído. Timo, eu já tenho patrimônio. Sim, mas nem por isso significa que você não está construindo algo, mesmo que você já tenha patrimônio, né? Às vezes você quer proteger, mas não entendeu a ferramenta que você utiliza para isso, né? Não entendeu que muitas vezes envolve algum tipo de custo, né? Você entende? Tudo isso faz parte, infelizmente faz parte, ou felizmente. O fato é, a gente vai ter que combinar tudo isso. Usar a ferramenta de acordo para atingir o nosso sonho lá na frente, de forma realista. E, gente, na minha visão, na minha forma de entender, a mentalidade do longo prazo é simplesmente o seguinte: eu não estou preocupado com o prazo. Quer dizer que eu posso ter uma operação longa que eu consiga sair daqui a pouco. Mas às vezes demora muito tempo e eu já sei exatamente qual que é o pior cenário. Você entende? Se você já entende qual que é o pior cenário, você não está preocupado. Eu não estou preocupado com o resultado que eu vou ter no curto prazo. E aí eu vou pedir para vocês, tentem me falar por que você acha que eu não deveria me preocupar com o meu investimento no curto prazo, com a rentabilidade da minha carteira de investimentos no curto prazo. Bora, pessoal da velha guarda aí, porque a gente tem bastante gente da velha guarda. E bora Exatamente. responder. Sabemos que tem um delay, né, no chat aqui, no YouTube, mas bora falar. Por quê, gente? Por quê? Por que será? É bem interessante. Ou se de repente você pensa o contrário também, você pode colocar aqui, a gente vai discutir, porque essa discussão que eu acho que é muito legal, né? Trazer Exatamente. à tona essa discussão é uma discussão saudável, é uma discussão em prol do crescimento e do conhecimento de todo mundo em relação à parte de investimentos ou finanças no geral, né? Maravilha, maravilha. Vamos comentando aqui, né? E se tiver algum comentário aí para a gente trabalhar depois, né? Inclusive, gente, qualquer dúvida, né, em relação a papéis, em relação a estratégias, em relação, né, ao time que está apresentando isso aqui, né? Enfim, tudo que vocês tiverem de dúvidas, fiquem à vontade e a gente vai procurar responder tudo que tiver de dúvidas no chat hoje, tá bom? Mas, voltando para esse mérito aqui, gente, por que é tão importante uma mentalidade de longo prazo, né? Eu compreendo que quando eu estou preocupado demais com o meu rendimento de curto prazo, isso me dá uma sensação ruim. Sabe quando você faz um estudo, coloca no papel, calcula certinho e tal, né? Você tem referências históricas, sei lá, para fazer 1.000 e você está planejando fazer 100. Quer dizer, é muito fácil de alcançar. Mas ali no meio do caminho, né? Às vezes é nos primeiros 3 meses, 6 meses, às vezes é depois de 2, 3 anos, começa a dar um pouco aquela esfriada e você pensa, cara, eu não estou vendo todo esse resultado. Isso me dá uma sensação ruim. Isso me dá uma sensação, tudo bem, questionar, perfeito. Será que não tem algum ajuste a fazer? Perfeito. A questão é, se já está planejando e executando de acordo, e você entende sim,
né, que está sendo construído de acordo com o que foi proposto, de acordo com a jornada que você colocou ali, seja para construção de patrimônio, seja para proteção desse patrimônio depois, cara, no momento que você for impaciente, você vai operar contra você mesmo. Você não só vai perder tempo, mas muitas vezes vai assumir um prejuízo que você não precisa. E isso é algo que a gente quer evitar. Timo, e se eu precisar ajustar e melhorar minha compreensão de todas as ferramentas? Perfeito. A gente pode fazer ajustes, mas não adianta, né, a gente pensar no curto prazo e acabar azedando o rolê todo, por assim dizer. Um comentário aí, acho que é importante no longo prazo, que é um tempo saudável, que um precisa para isso se modelando ao mercado. De fato, gente, eu não posso entender que eu sou o dono do mercado simplesmente, né? A gente costuma falar que o mercado é soberano. De fato, eu não posso decidir como ele vai se movimentar. E aí o nosso amigo Iercor está corretíssimo, por quê? Imagina que eu estou fazendo um investimento de longo prazo e estou utilizando ativos mais voláteis, ativos de bolsa, por exemplo. Se no curto prazo eu não tiver o movimento que eu espero, eu vou desistir? Eu vou assumir prejuízo sabendo que no longo prazo é muito positivo? É mais ou menos esse o sentido, tá, gente? Fora que muitas vezes o pessoal está ganhando dividendos, está recomprando ali, mas não está colocando isso na conta. Se aumentou o patrimônio substancialmente, mas porque a tua rentabilidade, o teu financeiro não está te dando aquela sensação explosiva, magnífica, e aí você pensa assim, não sei se vale a pena, tal. Pois é. Em geral, esse é o pessoal que volta e começa assim, pois é, eu não devia ter parado, né? Eu não devia ter desistido. E esse tempo de vida, gente, não volta, tá? Então, mentalidade de longo prazo. Para mim... E como isso acontece, né, Timo? Nossa. Como isso acontece? Ah, se eu não tivesse parado, se eu tivesse insistido, estaria realmente estaria muito melhor hoje, né? Então, acho que muito dessa questão de expectativa mesmo, né? De você estar do lado de pessoas que vão trazer aqui a realidade para vocês e trazer essa consciência, que eu acho que é muito importante, né? Você ter pessoas do seu lado que vai acompanhar, trazendo realmente muita consciência, muita clareza, que você, ao longo do tempo, você consiga ir crescendo o seu conhecimento, e esse conhecimento vai te trazer muita tranquilidade para você seguir ao longo do tempo. Maravilha, perfeito, é isso aí, tá? Então, gente, a mentalidade é mais importante do que aquela sensação, né? O que eu planejei é mais importante do que aquela sensação. Utilizar ferramentas, né, de acordo com para que ela serve, de acordo com a realidade, por assim dizer, cara, é mais importante do que aquelas pequenas sensações, tá? Timo, mas esse discursinho aí, isso aí não vende, né? Isso aí não como é que é? Não pega trouxa na internet. Aí que tá, gente. O meu objetivo aqui não é pegar trouxa na internet. O meu objetivo aqui é, aos poucos, começar a mudar a mentalidade, né? Ou pelo menos ajudar. Eu não sou dono da mentalidade de ninguém, você pensa o que você quiser, mas ajudar você a pensar que talvez não seja bem aquilo que você estava pensando, né? Que talvez você possa fazer diferente e respeitar um processo que, sim, de fato, muita gente já fez e já sabe que funciona. Você entende? É mais ou menos por aí. Legal. E, já que estamos em junho de 2025, né? A minha pergunta para vocês é se a gente está em dia, tá? E aí, antes de pular para o próximo capítulo, né? Me fala aí no chat se alguém assistiu, né? Viu o recadinho do Matheus lá convidando o pessoal e tudo mais. E o que ele falou? Cara, o cenário está mudando, né? Olha só, a gente já está em junho, né? Já está quase na metade do ano aqui, o sexto mês, né? E eu sei, né? Seja você alguém que já tem patrimônio, ou seja alguém que está começando a construir, ou pensando em começar sequer, pensa bem. Você tem tudo planejado? Você tem os teus alvos bem definidos, né? Você tem ali os teus aportes, se você faz aportes, claro. Você tem o teu aporte bem definido? E, gente, já é junho. O que você fez esse ano até agora? Você já começou? Primeiro ponto. Segundo ponto, se você já começou este ano até agora, até a metade do ano, vamos dizer assim, né? Você está seguindo a estratégia que você propôs para você mesmo? Você entende? O teu compromisso, gente, não é com a corretora, o teu compromisso não é, né, com o teu assessor, o teu compromisso é só com você mesmo. O teu compromisso é o teu compromisso com o teu sonho, com o teu objetivo futuro. E é isso. Você está em dia? Está tudo no papel? Está tudo planejado? Está fazendo os aportes de acordo? Né?
Tá mantendo a conversa, né, com o teu assessor em dia e tudo mais? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes, e esse é um comentário que só hoje no escritório rolou umas 3 vezes aqui, né? É tipo assim, nossa, já é junho, daqui a pouco, né? Acaba mais um ano, quando vai ver... Pois é aquele detalhe, gente. O tempo passa muito rápido, Yoko. Opa, o tempo passa muito rápido, Yoko. É isso mesmo. Não podemos dormir no ponto. É exatamente isso. Se você dorme no ponto, se você deixa de fazer o que você se propôs, que é o teu objetivo, aí é difícil, né, alguém poder te ajudar. É justamente aquele ponto que você começa assim, isso aqui não funciona, né, porque o mercado não sei o quê, porque isso aqui é só para perder dinheiro. Cara, se mentes muito brilhantes fazem tanto dinheiro no mercado, por que a gente precisa fazer diferente? Você entende? E aí, se eu já entendi isso, por que eu não estou fazendo? Então, fica a dica aí. Se você não tem tudo isso aqui já, vamos dizer, ajustado, né? Já está tudo pronto, já está funcionando. Se você pode dizer para você mesmo que não está funcionando, ou mesmo que já tenha começado, mas tem alguma coisa faltando aí, minha dica para você, cara, procura um bom profissional de investimento. É óbvio que eu vou te indicar a Neo Valor Investimentos, que é o escritório que eu trabalho como especialista, né? Na parte de estratégica mesmo, de produtos de investimento, tá? Como utilizar, quando utilizar e o quanto utilizar, né? Então, procura o escritório, né? Fala com o teu assessor, vamos ver o patrimônio que você já tem, vamos entender o teu objetivo de vida e vamos construir isso, né? Planejar, colocar ali passo a passo, enfim, tá? Então, é basicamente isso. Para quem está começando, é o sonho e às vezes você se empolga rapidinho e tal. Para quem já tem patrimônio, às vezes parece uma conversa assim, isso aí não é para mim. Gente, não se engane, tá? Aí ele falou no começo aqui, a gente pode falar de estratégia no sentido de, eu estou aqui, no ponto A. Eu descobri o que eu quero, eu descobri que eu posso construir algo. E o meu objetivo, o que é? Chegar no ponto B. O que é o ponto B de fato, gente? O ponto B não é um valor financeiro, o ponto B não é X produtos de investimento, o ponto B não é experiência A, B, C, não. O ponto B é viver o objetivo já conquistado. Que objetivo? Aquele que foi planejado aqui, ó. A partir do momento que você consegue viver esse objetivo, a gente pode dizer o quê? Que eu cheguei onde eu queria. Não que a vida acabou, a vida continua, né? A gente continua planejando, crescendo, enfim. E lá no final da vida, quem sabe, né? Pensar em sucessão, deixar algo para os nossos filhos, né? Algo nesse sentido. Legal. Gente, tudo isso faz parte, tá? E é muito importante vocês entenderem que, independente de qual estratégia você está utilizando, no decorrer do processo existe o que a gente chama de exposição, tá? O que é exposição, para quem nunca utilizou esta linguagem de mercado? Exposição nada mais significa que você está exposto a algo. Legal? Por que isso é tão importante? Por que esse termo, né, esse processo, eu estou resumindo todo o processo a uma coisa só. Por que a exposição é tão importante? Se eu estou exposto a algo, eu preciso entender, acima de qualquer coisa, o quê? Os riscos desse algo. Se eu estou exposto a um determinado produto, significa o quê? Que o risco daquele produto agora é meu também. Quer alguns exemplos? Vamos lá. Tim, eu comecei a investir e comprei o CDB do banco lá. A partir do momento que você comprou o CDB do banco, você é cliente do banco. Ok? Isso significa que esse crédito, o que o banco te deve, agora é problema teu também. Por quê? Porque se o banco não te pagar, né, você não vai receber. Mas tem o FGC, não sei o quê. Ok, né, vamos... Tem pormenores e pormenores, mas você entende? Tim, eu comprei o Tesouro. O Tesouro com certeza vai me pagar. Tudo bem. Mas e como é que andou a inflação nesse período? Será que o teu poder de compra fez sentido em relação ao que o Tesouro te pagou? Cara, não tem nem como calcular isso. Você entende? Mas você precisa entender que você está exposto àquele produto. Comprei ações da empresa X. Legal. Se as ações subiram, você participa, porque você está exposto. Se as ações caíram, você participa também. Por quê? Porque você está exposto. Você entende? Mas a empresa está dando lucro. Pois é, o dividendo da empresa também você está exposto. Você vai fazer parte de tudo isso. Isso é muito importante. É muito importante entender que existem riscos em absolutamente tudo. Inclusive, poderia colocar junto aqui custos, tá? Mesmo que você não veja os riscos e mesmo que você não veja os custos,
eles estão envolvidos em absolutamente qualquer produto e estratégia de investimento. E aí, o malandrão às vezes vai pensar o quê? Ah, então não vale a pena investir. O que é, assim, vamos ser bem sinceros, bem estúpido pensar assim, né? Porque se eu tenho uma ferramenta, tá, que me permite alcançar o meu objetivo lá na frente, por que eu vou deixar de fazer isso? Porque eu tenho risco? Porque eu tenho custos? Não. Não faz o mínimo sentido. A menos que aquele objetivo não seja exatamente o que eu quero. Aí eu preciso repensar, né? Legal? Timo, como é que eu faço então? Vamos lá. Exposição ao meu investimento com a volatilidade. Exatamente, tá? Se você está exposto a um papel que é volátil, isso significa que conforme o preço do papel oscila, você está participando daquilo. Legal? O preço subiu? Legal. O preço do teu papel subiu também junto. Por quê? Porque é literalmente exposição, participação. Eu sou dono, né? Eu sou sócio daquela empresa, eu sou participante daquele condomínio, daquele fundo, e assim por diante. Tá bom? Gente, risco não é uma coisa ruim. Talvez você já tenha ouvido falar, né, da relação de risco-retorno. Por que isso aqui tudo é tão importante? Porque sem risco não tem retorno. Ah, Timo, não quero correr risco. Só tem uma forma de você não correr risco em absolutamente qualquer assunto que você estiver falando. Qual que é essa forma? Se você já previamente assumiu o prejuízo. Legal? O que isso significa? Eu vou investir com um risco X. Legal. Tenho esse risco na mão, mas por causa desse risco naquele período, né, eu vou ganhar o meu lucro lá, enfim. Beleza. Claro, depende da estratégia. Se você fizer uma estratégia muito ruim em papéis que podem te quebrar, obviamente não faz sentido, né? Mas, enfim, então é muito mais uma questão de equilibrar o risco, tá? Agora, Timo, eu não aceito o risco do investimento. Então você não investe. Significa que você nunca vai ganhar o lucro, né? Você nunca vai construir patrimônio através dessa ferramenta. Você entende? Você já assumiu o prejuízo, você deixou de ganhar. Teu dinheiro está desvalorizando, acabou. Fora que provavelmente você não está nem guardando absolutamente nada, né? Mas beleza. Entenderam essa parte? Eu acho que é muito importante a gente ter isso aqui em mente, tá? O que nos leva para o nosso capítulo 2, que é entender qual que é o cenário de hoje. Eu vou tentar resumir isso aqui o mais rápido possível, né? Para nos jogar um pouquinho para frente aqui, para o capítulo 3 na sequência, tá? Gente, cenário. De onde a gente está vindo, né? A gente está vindo de um ano aqui, 2024, que foi um ano, né, relativamente pessimista para o mercado. Eu não diria pessimista, mas eu escutei isso de muita gente e a sensação de muita gente, tá? Colocando aqui na tela para vocês, isso aqui não é uma aula de análise, não sei o que e tal, tal, tal. É só para a gente entender o comportamento de preço que a nossa bolsa teve. A gente vai ver que desde lá de 2023, a gente vem num ciclo de alta bem considerável. Só que o ano de 2024, que começou aqui, teve um ciclo de baixa, uma explosão otimista, que inclusive bateu o topo histórico, e depois mais uma onda de baixa. E aí a gente fechou o ano negativo. Esse foi o ano de 2024, tá? Da Bolsa Brasil, gente, da Bolsa Brasil. Eu até poderia colocar aqui em comparativo, né? Vamos, por exemplo, colocar o SPX aqui, que é uma referência do S&P, a Bolsa dos Estados Unidos, um dos principais índices da Bolsa dos Estados Unidos, tá? No mesmo período, gente, a gente teve momentos de correção? Sim. Mas você concorda comigo que ela esticou muito mais? Que o movimento foi muito mais acentuado para cima? Tudo bem, essa correção aqui foi mais forte do que a nossa? Ok. Mas, em geral, né, o percentual, a força do movimento de alta foi muito maior, tá? Isso mostra para a gente que nos últimos 2 anos a gente teve um cenário vai, não vai no Brasil, que acabou em otimismo, e lá fora a gente teve um cenário de otimismo, otimismo, otimismo. O mundo vai acabar, otimismo, otimismo, otimismo. Se todo mundo está otimista, ninguém espera que os ativos vão cair. Todo mundo espera que os ativos vão continuar subindo. Tio, mas isso só serve para os ativos de bolsa. Ok. Mas você entende que os ativos de bolsa, assim como qualquer outro ativo, o próprio dinheiro, né? A relação de todos eles é o que faz o preço? O que eu quero dizer com isso? Se o meu dinheiro desvaloriza demais, quer dizer que naturalmente eu vou começar a pagar mais caro pelas coisas. Esse já é um ponto, né? E assim por diante, tá? Então, vamos falando aqui, né, de 2024, onde o povo ficou com uma sensação pessimista, porque a gente terminou o ano negativo,
Porém, na verdade, o que a gente teve foi um ano lateral de mercado, né? A gente ficou dentro de uma caixinha muito específica ali, tá? Já em 2025 começa a mudar um pouco. De 2024 para 2025, o que começou a pesar nas notícias no mercado, o que começou a bater de frente com a nossa perspectiva de mercados? As políticas do Trump, principalmente, tá? Depois da eleição, algumas coisas começam a mudar, você começa a rever. E aí tem um termo que a gente chama que é o apetite a risco. Se as pessoas estão muito preocupadas, né, que alguma coisa vai ser problemática, vai deixar de dar resultado, isso causa receio nos mercados. Isso faz com que as pessoas meio que desistam, começam a vender para querer sair, para deixar de estar exposto. Eu não quero mais estar exposto. Por que numa crise a bolsa cai tão violentamente? Porque ninguém quer estar exposto. Eu não quero ser eu que vou carregar todo esse prejuízo lá para baixo. Muitas vezes a pessoa assume o prejuízo só por ter essa postura, mas aí é outro mérito, tá bom? Tarifas, gente. Por que as tarifas têm sido tão importantes na discussão? Porque elas influenciam, a Jaqueline aí falando, a Jaqueline é das nossas, né? Inclusive, não investir é um risco muito grande. Eu não discordo, tá? Porque eu acho que você corre certos riscos, mas o risco do investimento você não está correndo. Nesse caso, você já assumiu o prejuízo, né? Que eu acho que é um pouco pior. Né? Tipo assim, tenho a chance de perder, talvez, já entendo como essa chance funciona, ou escolho perder. Basicamente isso, né? Tarifas, gente. Quando a gente tem relações internacionais, isso define o preço de praticamente tudo nesse planeta, inclusive as moedas, inclusive o câmbio, tá? E por causa dessas relações comerciais, né? Muitas vezes elas são domésticas, como o próprio consumo básico, né, das pessoas e tal, até, né, uma venda das maiores empresas ao redor do mundo, enfim, tá? Todas essas relações formam o preço de tudo, inclusive da moeda. Inclusive a inflação, que influencia diretamente, né, na precificação das coisas ali, que por sua vez interfere também nas políticas monetárias, no valor do dinheiro, né? Taxa de juros sobe, taxa de juros cai, dinheiro vale mais, dinheiro vale menos e assim por diante. Então, quando você cria tarifas globais, isso influencia em literalmente todos os mercados. Chegou um ponto, gente, que praticamente não importa nada mais do que está acontecendo. Tirando um detalhe ou outro ali, o pessoal está só esperando ver o que vai ser dessas tarifas. Prova disso é que a gente tem conflitos armados que começaram a se escalar novamente, né, num prazo recente, um histórico recente, enfim, nos últimos dias, semanas, meses, se fala sobre isso, mas isso não gera nenhum preço no mercado, não tem nenhuma preocupação voltada para esses conflitos. Claro, se escalar absurdamente, aí começa a mudar de figura, né? Mas você entende como isso é importante? Aparentemente, essa relação, vai ter tarifa, não vai ter tarifa? Quanto vai ser essa tarifa? E quando vai ser essa tarifa? E, consequentemente, qual que é a relação entre os países por causa dessa tarifa? Legal? Isso influencia, cara, tudo. Do teu consumo direto, a inflação do teu país significa que o valor do teu dinheiro, né, cada real ou dólar, enfim, que você tem ali, que você usa para o consumo, vai ser influenciado, tá bom? Políticas monetárias e juros faz parte da mesma conversa. Por quê? Eu só coloquei separado aqui, gente. Vocês precisam entender uma coisa que é bem, bem importante, bem interessante, tá? Os países geram dívida, essa dívida é uma emissão de moeda, a moeda tem valor? Confiança em quem emite a moeda. É isso que vale o dinheiro, que a gente poderia chamar de nada, né? Mas a gente utiliza o dinheiro, é uma ferramenta, então essa confiança tem um pouco a ver também com a conveniência de utilizar a moeda. Tinha o lastro, não sei o quê. Gente, vamos lá, não existe lastro da moeda nem desde os anos 70, né? Ok? Então o dinheiro, de fato, é dívida do país, que só aumenta. Nesse meio tempo, né, a gente tem juros. Juros é uma parte aqui das políticas monetárias, e o principal fator aqui é a inflação. Se a gente controlar a inflação com o crescimento, né? Inflação crescimento gera preço, basicamente. O dinheiro começa a comprar menos, muito rápido. Cara, eu preciso fazer alguma coisa para regular isso. E aí, gente, a gente vai regulando, e a gente está num cenário hoje, tá? Isso é bem importante, já conferindo meu horário aqui também. Isso é bem importante porque
que 2025 está sendo um ano muito otimista de bolsa. Está todo mundo querendo comprar, se expor a risco. Eu quero estar exposto às empresas e o seu resultado, consequentemente, e a sua volatilidade, consequentemente. As pessoas querem comprar bolsa. Eu já vou mostrar um detalhe interessante sobre isso. Só que, geralmente, quando a bolsa está subindo demais, é o mesmo período que o DI, que é uma referência à taxa de juros, né? O DI ou a Selic, não é a mesma coisa, mas são valores próximos aqui, né? Que basicamente é uma relação de juros, ambas são, tá? Geralmente o DI e a Selic estão caindo quando a bolsa está subindo substancialmente. E por que isso é tão interessante? Porque tem alguma coisa nesse fluxo que está anormal. Eu não estou falando para vocês, gente, que a bolsa não vai subir mais, que ela não pode subir mais, mas é importante saber que, com toda essa história de tarifas, né, com o preço dos ativos que está hoje, certo? Com a preocupação em relação às políticas monetárias, e a gente poderia entrar aqui também na parte do fiscal. Por quê? Porque vira e mexe no Brasil, a gente acaba batendo nessa tecla, né? Será que o governo, seja qual for o governo, tá, gente? Isso aqui não é um discurso político. Será que o governo está gastando de acordo? Porque se o governo tem um déficit primário muito grande, o que ele vai ter que fazer necessariamente para cobrir esse déficit? Imprimir mais dinheiro. Se ele imprime mais dinheiro, o que acontece? Vai ter mais dinheiro circulando, óbvio. E também mais dívida por parte do governo. Legal? E se isso ocorre, gente, naturalmente o teu dinheiro começa a valer muito menos. Tá sobrando tomate na feira. Cara, o preço vai lá para baixo. O poder de compra do teu dinheiro começa a derreter. Então essa combinação aqui é muito importante. Timo, mas o juro está super alto. A gente está num patamar de juro altíssimo. E está tudo tão otimista assim? Você entende que parece contraditório? Parece mesmo, né? E de certa forma é contraditório, tá, gente? A gente não tem como adivinhar esses movimentos, mas essa é uma correlação peculiar, não costuma ser assim, tá? A gente vai concluir falando, né, do que a gente pode ver e como entender isso para a próxima parte, que é como se posicionar. Mas o resumo dessa história, gente, está sendo basicamente o fluxo estrangeiro. E isso aqui não aparece em lugar nenhum. Tenham em mente que quem investe na Bolsa Brasil é quem quer. Se eu quero investir, eu invisto. Ah, mas eu sou estrangeiro. Cara, vai ter um monte de burocracias a mais, custos e tal. Talvez você tenha que investir através de uma documentação específica que você vai ter que fazer, ou uma empresa que tem PJ no Brasil, e assim por diante, tá? Mas o estrangeiro investe no Brasil, né? As grandes corporações, com certeza, os governos, com certeza. Então, é importante você entender que a maior parte desse movimento está sendo o fluxo estrangeiro. Significa que a nossa bolsa não está subindo porque nós, brasileiros, estamos querendo comprar tanto assim, não. É porque o gringo está comprando a nossa bolsa que o preço está subindo. Quer dizer que, se o gringo não estivesse vendo valor no Brasil, ou medo lá fora, para buscar um país como o Brasil, que é considerado, né, entre aspas, um pouco menos seguro, né? Você entende que tem algo aqui? Pois é. E aí eu vou falar do dispositivo aqui, do Buffett e Taleb, tá? Essa tela aqui, gente, da plataforma da Quantity, tá? Não se preocupe, tem direitos autorais aqui, mas eles nos autorizam a utilizar desde que a gente mencione aqui. É uma plataforma de análise, basicamente, e é uma das plataformas que eu utilizo. Tem várias ferramentas aqui, enfim, tá? O que é essa tela aqui? Essa tela é um gráfico que mostra, literalmente, o fluxo. Tá vendo essa linha azul aqui, ó? Isso aqui é um investimento estrangeiro, contando à vista e futuro, tá, gente? Da nossa bolsa até agora, desde 12 meses atrás, metade do ano passado, tá? Então a gente teve um período aqui meio lateral, meio negativo, mas desde o início do ano, basicamente, o estrangeiro está comprando bastante a bolsa brasileira. O que tem de diferente nesse período? Tarifas, uma incerteza em relação, né, ao desempenho das bolsas, das empresas, enfim, nos Estados Unidos, né, que é a nossa principal referência, querendo ou não, né? E é o que está acontecendo. Então, as pessoas estão aceitando o risco Brasil, porque eles entendem que a Bolsa Brasileira é barata e que talvez tenha um pouquinho mais de prêmio aqui, ou seja, talvez eu consiga tirar um pouco desse mercado, enquanto o mercado que eles costumam investir está muito esticado
e talvez comece a performar muito pior por causa dessas relações comerciais deterioradas. Você entende como tem um monte de detalhes no contexto que a gente precisa levar em consideração? Pois é. Timo, aí você me criou 1 milhão, né, de dúvidas aqui e tal. Olha só, gente. 51 bilhões de reais em dólar veio do estrangeiro no Brasil. O institucional, esse ano, vendeu quase 70 bilhões. Quer dizer que, se não tivesse o dinheiro gringo, a nossa bolsa estaria em queda, e queda forte, tá? Queda forte. Os outros participantes aqui são menores, né? Instituições financeiras 3 bi, pessoas físicas, que é eu e você aqui, né? Eu sei que pode ter alguns PJ aí participando da live, mas né, o pessoal que é PF, que investe para mim mesmo, no meu CPF e tal, tá aqui, ó, 9 bilhões, quase 10, e outros aqui 12 bilhões. Você entende o peso que tem, né, o dinheiro do gringo aqui na Bolsa Brasil? Cara, olha essa linha amarela em comparação a essa linha azul, enquanto todas as outras estão estáveis aqui, né, positivas, mas muito pouco positivas. Peculiar, né? Peculiar mesmo. Gente, isso fala muito sobre o que está acontecendo hoje, tá? O dispositivo que eu mencionei ali para vocês, claro, olha lá, é uma frase do Warren Buffett, tá? Nosso querido aí, acabou de se aposentar, né? Uma das maiores mentes, né? Uma mente que nos fez aprender demais, né? E uma das frases que é atribuída a ele é essa que está na tela. O mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Tá? Por que a gente costuma falar isso, gente? Porque a gente tem histórico, entendendo como o mercado funciona, e eu, né, dei um panorama aqui do momento que a gente está, né? E de algumas peças do contexto, tem muitas peças nesse contexto, gente, tá? Mas uma coisa é certa, né? Que se eu invisto em ações, eu estou preocupado em procurar comprar negócios, né? Ser sócio de negócios que são negócios que eu confio. Qual que é o objetivo de qualquer negócio? Gerar lucro. Então, se eu tiver como gerar lucro consistentemente, é uma questão de tempo para mim. A volatilidade do mercado, literalmente, não importa. Não importa, tá bom? Tem um adendo aqui sobre isso. Segundo ponto, gente, eu ia somar aqui, né, o Buffett com Taleb. Taleb, muito conhecido, eu ia botar na tela aqui, ia rabiscar uns negócios, mas o horário já está avançado, então vamos pegar leve aí, tá? José Paz perguntando, tem como saber quem são esses gringos? China, Japão, francês e tal. É bem difícil, tá? Porque a gente acaba olhando muito para a origem do dinheiro. Então, geralmente, a relação internacional com o dinheiro brasileiro é dólar, né? É como se fosse assim, vou comprar euro. Então, eu estou comprando dólar para depois comprar euro. É como se fosse isso, tá? Então, é bem difícil. Pode haver uma forma da gente entender um pouco, mas entenda que isso é um movimento, de certa forma, global. Tanto a China quanto o Japão, qualquer país, né? Os grandes investidores que estão investindo lá fora, procurando oportunidades no exterior, em outros mercados além do seu, não somente lá fora, mas além do seu mercado, está procurando outros mercados, o que ele quer? De duas, uma, estabilidade e segurança, né? Para não perder valor no seu dinheiro. Por isso que o bonde de Treasury americano, né? O título do Tesouro americano é considerado o mais seguro do mundo. Logicamente, as pessoas querem comprar aquilo a rodo. Pois é, tem um limite também, né? Tem um limite também. E tem momentos como esse que está acontecendo o oposto. O pessoal está tirando dinheiro dos bondes para comprar ouro, alguns para comprar Bitcoin, né? E muitos deles, pelo visto, para comprar a Bolsa Brasil. Interessante, né? Gente, a gente tem super precificação das bolsas lá fora. É um absurdo o que a maioria das empresas, a maioria eu não vou dizer, mas muitas empresas na bolsa dos Estados Unidos, principalmente, elas são negociadas muito caro, muito mais caro do que vale, entre aspas, né? Se eu espero um retorno, tá? Isso aqui é uma estatística importante para vocês entenderem, tá? Se eu espero um retorno, a média da bolsa brasileira, a gente tem um preço-lucro de 8. O que isso significa? Que eu vou demorar 8 anos pelo resultado médio das empresas do Ibovespa para ter o meu investimento de volta. Legal? Muitas das empresas, gente, lá nos Estados Unidos, essa perspectiva é 50 mais, 100 mais, ou seja, mais do que 100 anos para receber meu dinheiro de volta. Faz nem sentido esse investimento aqui. Pois é, mas as pessoas ainda estão comprando
e a bolsa continua subindo. Ah, Timo, mas o valor da moeda vai regular e tal, não sei o quê. Sim, gente, mas hoje isso é uma bolha. Se a gente tiver um mercado estável, com preço estável por vários anos, né, de 10 para 1, então vai demorar bastante tempo, acredite, e equilibrar esses preços, ok. Mas hoje, isso é uma bolha. Isso me traz uma preocupação, tá? Só que a gente já sabe que a bolsa é volátil. Então, tá tudo bem. Se eu invisto nas empresas que eu quero ser sócio, tá tudo bem. Ah, mas eu comprei e tá caindo. Gente, que bom que tá caindo. Eu quero comprar mais barato. Se você quer aceitar menos volatilidade, né? Você tem duas opções: investir em ativos que são menos voláteis, mas isso não te garante absolutamente, ou sempre operar com stop, que é o que muita gente nesse mercado faz. Mesmo comprando boas ações, dividendos e tal, muita gente só opera com stop. Tipo, investimento de longo prazo com stop? Sim, porque se a bolsa cair 5%, está tudo bem. Mas se a bolsa cair 30%, eu já não aceito mais. Muita gente, mesmo para bons ativos, ótimas empresas, gente, tá? Querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês e eu vou já utilizar a palavra do Taleb aqui, junto com a do Buffett. Para quem não sabe, Nassim Taleb... Opa, deu ruim aqui. Voltou, né? Para quem não sabe, Nassim Taleb é um filósofo que era operador de opções, tá? Que já é um mercado um pouco mais complexo, né? Mas, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse gráfico aqui é semanal, como eu falei antes para vocês. Dá uma olhadinha nos últimos dias aqui, ó. Vocês vão ver que os últimos candles aqui do Ibov são vermelhinhos. Quer dizer que pelo menos um pouco a nossa bolsa está começando a cair. Caiu um pouquinho em relação ao preço anterior, tá? Algumas empresas, gente, eu vou usar o bancário aqui como exemplo, porque é muito fácil de entender. Mais uma vez, isso aqui não é uma aula de análise gráfica, isso aqui não estou vendendo análise, gente. Estou mostrando para vocês a precificação, o comportamento do preço, né, de acordo com o contexto que a gente está expondo aqui. Tá? Itaú a gente conhece porque é um nome muito conhecido, é uma marca conhecida, né? E quem sabe um pouquinho de bolsa sabe que o Itaú é uma empresa extremamente lucrativa. Olha a força desse ciclo de alta e recentemente, olha esse estouro aqui, ó, foi para a lua, né? Cara, bateu o topo histórico, né? Aí você pensa assim, vai ter que corrigir um pouco, né? Saiu voando, só foi. O que você faz num cenário onde a empresa que você quer ser sócio está muito mais cara? Mesmo que haja valor, gente, eu preciso comprar com cautela. Você concorda? Timo, eu só quero comprar Itaú. Primeiro que estar exposto a uma empresa só não é a coisa mais inteligente do mundo a se fazer. A menos, claro, que você esteja começando ali, uma de cada vez, tudo bem, né? Mas se você já tem pelo menos uma carteirinha montada, você não quer uma empresa só, você quer algumas, né? Mas você entende que nesse momento aqui, o preço está subindo porque existe euforia, porque o resultado do Itaú foi bom, porque a bolsa está otimista e só vai. Pois é. E aí o comparativo que eu ia colocar para vocês. Em contrapartida, a gente investe muito em Banco do Brasil. Olha o movimento violento negativo que ele fez nos últimos dias. Por quê? Por causa de um resultado, não sei o quê, toda aquela conversa tal. Quanto mais negativo o fato, mais as pessoas sofrem com aquele fato, mais elas querem vender, mais agressivo é o movimento. Isso é muito importante, e aí eu vou falar do Taleb, por quê? O que a gente quer como investidor, gente, não é só aceitar a volatilidade e acabou. A gente vai usar a volatilidade a nosso favor. Quer dizer que eu não vou sempre comprar no preço mais caro, porque eu já sei que em algum momento ele vai corrigir e eu vou ter condições de comprar ele mais barato. Tá? Segundo ponto, gente. Quando o Taleb fala, né, da lógica do cisne negro, ele está falando de eventos que a gente não consegue prever. A gente acha que prevê tudo. Não. Tem crises que acontecem, às vezes, que são muito evidentes, são óbvias. Como foi 2008. Gente, a situação do crédito em 2008 no mercado imobiliário americano era um negócio tão ridículo, tão absurdo, que eu fico impressionado o tempo que demorou para aquela coisa estourar. Porque era completamente precificado de uma forma completamente absurda. Tá? Timo, é quase a mesma coisa que você está falando da Bolsa hoje. É, quase a mesma coisa. Não vou tão longe, mas, né, a gente pode achar semelhanças, tá? Timo, quer dizer que a bolsa vai cair um horror? Não sei se a bolsa vai cair, gente. Ninguém sabe se a bolsa vai cair, não tem como saber, tá? Mas o que o Taleb fala no Cisne Negro é isso, que não tem como saber. Leia mais, se você quiser, porque é complexo, mas é muito interessante, tá?
e te ajuda na vida, não só na ferramenta investimentos. Mas ele também tem um outro livro que ele chama de Antifrágil. Eu não quero só aceitar a volatilidade e usar ela a meu favor. Eu quero ganhar dinheiro quando os mercados não se ajudam. Quando está todo mundo com medo, quando está todo mundo perdendo dinheiro, eu não só estarei seguro e aceitando os riscos que eu já entendi, mas eu também vou estar ganhando dinheiro. Legal? Eu vou me aproveitar de uma situação ruim, eu vou fazer com que ela, né, me favoreça. Pô, Timo, parece meio milagroso. Não é milagroso, gente, é estratégico, tá? É estratégico. Ah, mas envolve custos, né? Tem os seus riscos. Óbvio, né, gente? É óbvio que existe uma contrapartida. Mas sim, tudo isso faz parte do trabalho que a gente quer fazer. Inclusive, você que já tem patrimônio, que já tem carteira de investimentos, a Eli não vai me deixar mentir sozinha aqui, né? Quantos casos a gente já viu de pessoas que já tinham seus milhões ali investindo em ações, só que a bolsa só subia, só subia, só subia. 3, 4, 5 anos, pá. Primeira crise que veio, a pessoa entra em desespero e ela literalmente quebra, ela opera contra ela mesma. Não, gente. Ela devia estar aproveitando aquilo, ela devia estar operando a seu favor, ela devia estar ganhando dinheiro enquanto a bolsa está caótica demais. Tá? Para concluir o nosso capítulo 3 aqui, gente, tá? Mais uma vez, tem um comentário aqui, se ele quiser colocar na tela, o último do IRCOR. Vamos lá. Caso tenha dinâmica de comprar todo mês, um pouco, se hoje está caro, pode ser que o próximo mês esteja barato. Isso é uma das formas que se pode considerar saudável. IRCOR, quando você está construindo patrimônio, claro, faz sentido que você tenha consistência nos seus aportes e alocações. Tá? Mas vamos lá. Eu vou botar números bem extremos aqui, que tem tudo a ver com o capítulo 3 já, e vai responder a tua pergunta também. O mesmo ativo, estou comprando ações de uma empresa aqui, por exemplo. Podia ser um título de renda fixa, podia ser o que fosse, tá? Estou comprando aqui, tá? Se eu tiver este preço por aquele ativo, ou se eu tiver por este preço por aquele ativo. O que importa aqui? O que importa é o ativo. Se ele faz parte da minha estratégia, se eu quero ser dono disso aqui, entendeu? É isso que importa. Quanto que eu vou pagar por isso aqui? Cara, se eu tiver neste momento de mercado, né, considerando que nesse cenário aqui, a empresa está valendo a mesma coisa. Não é só o preço que oscila, não. O valor da empresa também oscila. O resultado da empresa não é o mesmo todo trimestre, todo ano. É óbvio, gente. Por isso que não é só o preço que importa. O preço é uma referência entre muitas, tá? Mas se eu for olhar para o preço aqui, qual dos dois eu vou preferir pagar? É óbvio que é o mais barato, né, gente? É evidente. Mas não é só porque está barato. Está barato e eu estou comprando barato uma empresa que eu já quero comprar de qualquer forma. Timo, e naquele mês lá que o preço está mais elevado, o que eu faço? De duas, uma. Ou você não compra essa empresa, você vai comprar outra empresa, tá? Que também tem esse valor para você, que também é uma empresa que você, né, gostaria de ter e tal. Em muitos casos, né, especialmente quando não tem aporte, o que as pessoas fazem aqui? Elas vendem uma parte do que está muito caro para comprar o que está muito barato. E eu estou falando só de empresas de valor, gente, só de qualidade de empresas que no longo prazo pagam muito, tá? Isso é o feijão com arroz. Isso é usar, né, a relação de preço a meu favor. Ah, Timo, mas eu quero comprar todo mês. Tudo bem. Então compra menos. Neste momento de mercado aqui, faz caixa. Compra 30%, 50% das ações que você compraria normalmente. Por quê? Porque você está comprando muito mais caro. A quantidade que você compra com o mesmo aporte é muito menor. Você entende? É mais ou menos por aí, tá? Então, para vocês entenderem que é dessa forma que a gente está se posicionando, né? Quem já está posicionado em renda fixa, gente, até mesmo produtos de liquidez, né? Que não são os produtos que vão te pagar horrores, assim, explosivos, absurdos, tal. Não. Mas você ainda está recebendo algo próximo de 15% ao ano. Isso é muita coisa. Ah, mas a inflação está alta. Tudo bem, o juro real você vai ter que calcular lá depois que ele já aconteceu. Antes você não sabe. Você entende? Sabe aquela coisa da previsibilidade da renda fixa? Pois ela não é tão fixa e nem tão previsível assim. Você sabe a taxa que foi acordada, mas você não sabe o resultado real, especialmente em relação ao valor do dinheiro. Você não sabe o que vai acontecer, né? Mas o que a gente está fazendo? Cara, com a bolsa subindo tanto nesse período,
a bolsa lá fora também subindo horrores, o dólar estava muito alto e começa a corrigir. Cara, eu vou mandar um pouco de dinheiro para fora. Por quê? Porque tem muita gente trazendo dinheiro de fora. Significa que o dólar hoje está mais barato para mim do que estava algumas semanas atrás. Legal? Esse é um ponto. Timo, a gente consegue fazer investimento, né? Você tinha indicado um escritório de assessoria que desenvolve a estratégia com o investidor, seja ele iniciante, seja ele já com algum patrimônio e tal, né? A gente consegue fazer isso, né? Com um parceiro desse, né? Que vai me direcionar, consegue, tá? E aí tá o símbolozinho aqui, ó. Vocês podem chamar lá a Neo Valor Investimentos, né? Acho que ele depois vai colocar ali o link no chat para vocês, tá? Ou mesmo na tela daqui a pouco. O fato é, sempre tem alguém que pode te auxiliar com isso, né? Você nunca vai acertar, gente, o timing perfeito, assim, ó. De vez em quando a gente faz aquela operação e brinca que acertou, assim, no zóio da mosca, né? Nem sempre vai ser assim. Geralmente não vai ser assim. Mas eu vou favorecer momentos mais apropriados. Isso é óbvio, tá? Então, acho que esse é um momento legal. E eu tô falando isso, gente, porque eu posso simplesmente comprar renda fixa lá nos Estados Unidos também. Vou comprar tesouro americano. Pronto. Estou fazendo caixa em dólar. E tem dois poréns. Que a Bolsa Americana está um pouco mais cara. Como de costume, mas ainda mais, tá? Enquanto isso, estou comprando dólar com um pequeno desconto em relação ao histórico anterior. E vou deixar o meu dinheiro lá guardadinho. Quer dizer, estou usando isso a meu favor. Legal? Timo, mas você não sabe qual o movimento que ele vai fazer. É óbvio que eu não sei, né? Mas, mesmo assim, eu estou me posicionando de acordo, tá? Renda fixa pagando muita taxa, tá? Tem muito prêmio envolvido aqui. Então, assim, se eu estou num pós-fixado, meu produto de liquidez, ele está me pagando bastante coisa. Isso é bom. No curto prazo, isso é bom, porque vai me trazer estabilidade para a carteira, né? Vai me dar um rendimento ali razoável. Só que mesmo assim não adianta eu ser impaciente, gente. Muitas vezes a pessoa, quero comprar ações. Calma. Mesmo que a gente tenha ali um pequeno movimento corretivo, a bolsa está no topo histórico. Se você pegar as últimas semanas aí, a gente bateu o topo histórico um atrás do outro. Você entende? Quer dizer, a gente está num momento de bolsa que é muito otimista. Sendo assim, eu vou comprar pesado a bolsa? Não. Acabei de explicar para vocês o porquê. Então, muitas vezes, fazer caixa, comprar produtos de liquidez, me ajudam bastante. Sabe outra coisa que está alta? Ativos de prêmio, tá? Consistência nos aportes, confiar em nossos assessores da Neo Valor, fazem gerar os rendimentos também com consistência. É exatamente o que o José Paz está falando. A tua tarefa como investidor, seja iniciante, tá? Seja alguém que já tem o patrimônio, é justamente isso, ter consistência no teu processo. Orgulho de estar com vocês, no cuidado com os meus investimentos. Isso aí, a nossa equipe tem, assim, um absurdo. Né? Às vezes a gente bate o pé, porque, como qualquer outro negócio, a Neo Valor também é um negócio. E é óbvio que a gente precisa ser remunerado pelo nosso trabalho, né? A empresa não pode dar prejuízo. E aí, às vezes, a gente chega e fala, cara, seria tão mais fácil eu pegar aqui e vender um negócio ruim e fazer uma comissão, tal, não sei o quê. Cara, a gente nunca vai fazer isso. Entende? E aí, essa discussão, vira e mexe, vai acontecer. Então, Timo, eu não quero investir com a Neo Valor, porque sei lá o quê e tal, porque vocês investem diferente do que eu quero. Tá bom. Não tem problema nenhum. Contanto que você esteja bem direcionado. Não adianta você ouvir o Timo falar na live para fazer tal operação, você não sabe se ela é apropriada para você, entendeu? Mesmo que ela seja boa para você, qual que é o tamanho que você vai se posicionar? Você entende? Cara, é muito importante, né? Eu, quando era mais novo, não entendia muito isso. Às vezes, assim, você coloca a risco ali, por causa do custo disso, custo daquilo, tal. O custo sempre existe, mesmo que você não veja, tá? E se o custo sempre existe, cara, é óbvio que eu vou optar por trabalhar com um profissional que eu possa ter confiança, que no mínimo vai me alertar, né, dos riscos de cada produto ali e tal, como é que ele funciona. Por isso, né, mais uma vez, fica a dica ali. Chame a nossa equipe se você ainda não começou. Eu sei que tem várias pessoas aí que já estão com a gente, que já investem com a Neo Valor, mas enfim, tá? O link está no chat, tanto para abrir a conta se precisar, se quiserem, e também, se tiverem alguma dúvida, chamar o nosso suporte, tá? Perfeito. Gente, para estratégias ali entre conservadoras e moderadas, esse é um momento lindo. Por quê? Porque as taxas que estão sendo pagas são muito altas. Mesmo as taxas sobre inflação,
E aí a gente pode colocar aqui, né, alguns papéis de crédito, tipo um CRI, ou papel de crédito privado, como uma debenture, que é crédito de empresa mesmo, das corporações, né? Esses papéis muitas vezes vão te pagar IPCA, né? Quer dizer, o nosso registro de inflação mais alguma coisa, tá? E a gente está num momento, né, muito próximo dos topos, assim. Esses prêmios que a gente recebe aqui, ó, estão muito elevados historicamente. E aí tem uma coisa que pouca gente presta atenção, porque não dá para ver, não dá para você prever. Mas você já pensou que se você compra produtos de renda fixa, que você já ia comprar de qualquer forma, X% da minha estratégia vai ser renda fixa, beleza. A liquidez, a teu caixa de oportunidade já está separadinho lá, beleza. Eu vou comprar alguns papéis que são um pouco mais longos. Cara, se você comprar taxas muito elevadas, que é basicamente o que a gente está tendo agora nesse período, né? Todo dia oscila, todo dia a oferta é diferente, mas é um momento de taxas elevadas. Você concorda comigo que qualquer movimento que as taxas começarem a cair, o teu papel, de repente, vale muita coisa? Certo? Não estou falando de um pós-fixado, gente. Estou falando do IPCA+, porque eu tenho IPCA mais uma taxa fixa, que está super elevada, né? Mesmo princípio para um pré-fixado. Se eu tiver um pré-fixado com uma taxa bem alta, né? De duas uma, ou eu estou correndo um risco desnecessário, ou é simplesmente um momento de mercado, que está me pagando muito bem uma taxa X, daqui a pouco, se a taxa de juro começa a cair novamente, cara, taxa de juro a 14, pré-fixado a 14, mesma coisa, dá elas por elas. Taxa de juro a 10, pré-fixado a 14, opa, meu papel está valendo muito. Esse princípio é o que a gente chama de marcação a mercado. É muito difícil de visualizar ele, tá? Mas você tem a opção de se posicionar dessa forma agora. Aumentar a tua posição, caso você já tenha um patrimônio bem interessante, em papéis que talvez você não precise levar até o vencimento. Por quê? Porque a gente está, cara, no topo de um movimento de política monetária, e assim que ela começar a corrigir, talvez o teu papel já te dê um prêmio fora do normal, assim. Não estou falando de algo, assim, super explosivo e tal, não. Estou falando de um rendimento além do que você esperava na renda fixa. Mas, calma lá, né? Tá? A gente tem visto bolsa long, gente, é o termo para comprado, tá? Mostrei para vocês no gráfico, nosso horário avançado aqui, eu não vou mostrar de novo, mas assim, bolsa lá no topo, muitas empresas, diversos setores esticando muito. Isso é otimismo. Lembra do Buffett e do Taleb, que eu mostrei a frase antes para vocês, né? A ideia muito resumida aqui. Pois é, gente, outra forma de pensar é que quando está todo mundo tão otimista, eu tenho que ter mais cautela. Eu preciso me proteger. Timo, eu tenho um monte de ações que estão voando, estão lá, nossa, lá em cima. Será que tem uma estratégia para eu lidar com isso? Otimismo, gente, não é ruim. Eu posso aproveitar as ondas. Mas comprar quando está mais caro, comprar no topo, que a gente fala, né? Para o pessoal que gosta tanto de gráfico, né? Comprar no topo é basicamente isso aqui, ó. O preço subiu, 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 subiu. Aí eu vou comprar depois que já fez o movimento. Cara, isso geralmente dá ruim, tá? Então, tomem cuidado com isso. Ações que estão em operação oposta. O que eu estou dizendo com isso? A Bolsa, no momento tão otimista, batendo o topo histórico mais uma vez, tem ações e setores que estão exatamente ao contrário. Estão num ciclo de queda bem substancial. Pô, Timo, será que não é difícil olhar para isso e pensar assim, essas empresas são ruins, não sei o quê? Essa é aquela sensação de curto prazo. É isso que as pessoas estão sentindo no curto prazo. Se você vê valor em uma empresa boa, cujo setor está passando por um momento complicado, você pode sim alocar, ainda que com cautela, ainda que com valores reduzidos, você pode alocar uma parte ali. Por quê? Porque você confia na empresa e você está pagando muito barato por ela. Talvez esse ano que vem, não faça diferença. Talvez ela continue caindo, sei lá. Mas se é uma empresa lucrativa de fato, o longo prazo dela é muito positivo e você está comprando ela quase de graça aqui, tá? E aí tem vários, né? A própria Vale, tem algumas empresas do setor de mineração, siderurgia, enfim, alguns nomes ali do industrial, tem nomes que a gente gosta bastante, tá? Mais uma vez, isso aqui não é um call, não estou falando para comprar isso ou aquilo, mas para você entender a ideia, tá? Eu posso utilizar estratégias de remuneração em qualquer momento de mercado, então é óbvio que neste momento de mercado eu vou fazer também. O que é uma estratégia de remuneração?
Eu tenho um valor separado onde eu faço vários tipos de operações com o objetivo de me dar lucro no curto prazo, curto médio. Para quê, Timo? Fiz lucro no curto médio prazo, o que eu faço com esse dinheiro, com esse lucro? Reinvisto para longo prazo. Eu estou potencializando estratégia. Posso utilizar estratégias com operações estruturadas, né, com financiamento, trade, inclusive, né, não vou falar quem aí, tem estratégias de trade automatizado, né, que utiliza um portfólio, ou seja, aumenta a tua segurança pela distribuição nas estratégias. Mais uma vez, quando eu falo que vale muito a pena você investir, né, com um profissional, uma equipe, né, não só que tem produtos adequados, mas que sabem avaliar o teu caso né, e te direcionar naquele caminho, cara, faz toda a diferença. Tem um monte de ferramentas que o investidor comum, entre aspas, a pessoa física e tal, nunca vai ter acesso, que você só vai ter acesso através de um profissional de investimento. Justo ou não, tem um lado bom nisso, porque essas ferramentas, elas podem ser muito boas, mas elas são muito perigosas quando utilizadas de um jeito ruim, tá? Legal? Então, vamos utilizar a ferramenta de acordo? A gente começou falando sobre isso, né? Estratégias de proteção, gente. Será que eu posso ganhar dinheiro, né? A bolsa está lá no topo. Eu não posso proteger o meu patrimônio? Eu não posso entender que se a bolsa está tão otimista, tão otimista, tão otimista, né? Segundo os mestres lá que a gente aprendeu, está todo mundo tão otimista, eu acho que eu preciso começar a ficar um pouquinho preocupado, ter um pouco de cautela. Será que eu não posso fazer operações com proteção de capital? Quer dizer, se a bolsa cai, se as minhas ações caem, eu ganho dinheiro nessa queda, compensando pelo menos uma parte dessa volatilidade negativa? Sim. E é outra coisa que a gente faz com vocês. Então, esse resuminho aqui, gente, é basicamente como eu tenho me posicionado hoje, tá? O desenvolvimento de estratégias que a equipe vai fazer com você é uma coisa muito individual. Depende muito do teu caso, do tamanho do teu patrimônio, né, da especificidade do teu objetivo futuro e assim por diante. Mas ferramenta, gente, a gente tem de monte, tá? Então, a minha sugestão, o meu pedido para vocês é o quê? Aí ele já colocou ali no chat o nosso site e o nosso suporte, tá? Se você está vendo isso aqui ao vivo ou está assistindo posteriormente, não tem problema nenhum. Clica ali, fala com a nossa equipe. E o link vai estar na descrição do vídeo também, tá? Então fiquem tranquilos. O pessoal que está assistindo depois, está lá na descrição. Só entrar no site da Neo Valor Investimentos e clicar em abrir a sua conta. Perfeito, maravilha. Então, assim, Timo, qual que é a empresa que a gente vai comprar? Qual que a gente está protegendo? Qual que é o rebalanceamento que está sendo feito? Bom, a gente tem uma live, tá? Assim, uma live aberta, a gente não pode falar tanto sobre certas coisas, porque poderia sugerir ali um conflito de interesse, tem alguma regulamentação que nos impede de fazer isso, tá? Então, não é o nosso objetivo aqui. Agora, se você conversa com a nossa equipe, abre tua conta terças-feiras de meio-dia, né, vulgo amanhã, também conhecido, você pode participar de uma live, que é uma live interna da Neo Valor. E o que a gente faz lá dentro? A gente discute isso aqui, né, essa parte de mercado, macro e tudo mais, mas a gente também mostra as operações de fato, né, as oportunidades que a gente tem, que aí é eu trabalhando com o meu cliente. Aí a gente pode falar um pouco mais sobre a parte de produto. É claro que você ainda é acompanhado pelo teu assessor, não é só a live, né? Mas, assim, já te ajuda um pouco mais no sentido de entender as operações, as oportunidades de forma mais específica, tá? Então, vem com a gente. Acredito eu que não temos mais nada para mostrar no sentido gráfico. Se ele quiser tirar da tela aqui Aí, tá? Então, esse é o recado para vocês. Ferramenta não está faltando, oportunidade não está faltando, a mentalidade, a ideia de como se posicionar hoje, eu acho que eu coloquei para vocês da forma que foi possível aqui, com os atrasos e tudo mais. Mas o chamado, né, a sugestão, o pedido, chama a nossa equipe, conversa. Se você está começando agora, né, vai ter uma equipe adequada para te atender. Se você já tem patrimônio, a gente vai conseguir entender o que você tem, tá? E não é, gente, não é só montar uma carteira de investimento, tá? É pensar em inúmeras soluções que podem te trazer vantagem financeira, né? Ah, já tenho patrimônio, mas quero alavancar mais. Ah, eu quero experimentar determinadas estratégias, né? Qual que é o formato adequado para lidar com o meu dinheiro, com o meu patrimônio, tá? E aí, claro, mais uma vez, não é o produto em si, mas sim o que você quer alcançar lá na frente. Fechou? Quem são as pessoas que estão ao seu lado, te acompanhando, te orientando, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu deixei aqui, ó, abra sua conta na neovalorinvestimentos.com. Então, quem não tem o link, basta entrar no nosso site.
Quando você clica no nosso site, você tem ali, abre a sua conta, ou você tem o ícone de WhatsApp para também chamar o nosso suporte, caso você tenha alguma dúvida nesse meio do caminho, tá? Yercor, deixa eu ver aqui porque ele falou o nome. Alejandro Fuentes, tudo bem com você? Pois é, perguntando aqui sobre os slides, né? Na verdade, essa live ela vai ficar gravada aqui no YouTube, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? Além de todas as lives que a gente faz interna, que a gente consegue conversar de uma forma um pouco mais aberta, porque aí, assim, somente focado para os nossos clientes, né? Aqui, um pouco mais a fundo, né? Muito mais a fundo, papéis, de fato. Mais aprofundado. Acho que no final das contas, assim, a gente tem muita diligência, a gente tem muita responsabilidade em tudo que a gente coloca aqui, principalmente quando a gente está falando de lives abertas. Não são recomendações, e sim de uma forma educacional. Mostrar para vocês o que é, por que, né, de tudo isso está acontecendo, qual que é o raciocínio, qual que é o conceito, para que vocês tenham essa visão macro e vocês, de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com o perfil de vocês, vocês possam tomar decisões mais assertivas e, claro, junto com o seu assessor de investimentos, que a gente coloca aqui à disposição, toda a equipe Neo Valor Investimentos, né, Timo? Obrigada aí por todo esse conhecimento. Timo, você pode ser meu gestor, já que ele está super ocupado. Timo, ele é nosso head de produtos aqui dentro da Neo Valor Investimentos, então ele traz todo esse conhecimento e compartilha com todos os nossos assessores. Então, fiquem muito tranquilos, eles estão realmente muito bem informados de todas as oportunidades, né? A gente passa isso para toda a nossa equipe. Jaque Frande, minha querida, ela é super velha guarda, né? Está aqui com a gente já faz um tempão e colhendo os frutos aqui de toda essa dedicação, todo esse período dessa jornada que ela está junto com a gente, né? Então, e o processo continua, né? A vida continua, o processo continua. Exatamente. Então, gente, muito obrigada, Timo, muito obrigada por esse conhecimento todo que você sempre traz aqui para a gente, né? A gente realmente consegue compartilhar isso com cada vez mais pessoas. Lembra que Neo Valor Investimento, um dos propósitos da Neo Valor Investimentos é distribuir, expandir, né? Mostrar cada vez mais a importância de se investir. E agora, não somente sobre investimentos, né? Então, vamos começar aqui, de verdade, a anunciar, né? O Valor Investimentos. Nós somos escritórios de negócios e não apenas, né? Então, além de investimentos, agora nós falamos sobre negócios e a gente vai fazer o patrimônio de vocês crescer com todas as ferramentas disponíveis que a gente tem dentro do nosso mercado, tá bom? Então, é isso. Aguardem por mais novidades, né? Muito obrigada a todos pela presença. Gente, da minha parte, um prazer, tá? É cansativo, né? Infelizmente, eu não sou essa pessoa desocupada aí que o pessoal tá falando no chat. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Mas é sempre bom estar aqui com vocês. Primeira live está entregue, mas a gente com certeza só vai melhorar isso aqui, tá? Na próxima live a gente vai fazer os mesmos testes e mais alguns, vamos tentar fazer tudo de novo e vai dar certo, seja do jeito que for, a gente vai fazer funcionar. A questão é que você pode levar isso aqui para outras pessoas também, né? Agora isso aqui é um canal de YouTube e também vai ter o outro canal lá do YouTube, enfim. Nosso conteúdo no YouTube você pode passar para frente, você pode convidar seus amigos para as lives ao vivo, você pode repassar o conteúdo depois. Fiquem à vontade para utilizar isso de uma forma positiva, claro, e vem conversar com a gente. Vamos ver o que a gente pode, como a gente compreende o teu caso e o que se faria para te ajudar a conquistar o teu sonho, a mudar o teu patamar, seja lá qual for o objetivo aqui, tá bom? Tamo junto, um abraço, em breve tem mais. Vocês são lindos. Beijo, valeu, gente. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Valeu.